Pessoal, tudo bem? Eu fiquei de mostrar minha cara para vocês. Aqui estou, sou eu, a Camila Trajano, e estou gravando para vocês, então, agora, uma aulinha de revisão, pensando na prova de vocês, beleza? Então, agora nós temos duas aulas de literatura, temos essa primeira. Nela, eu vou falar sobre Barroco e vou falar também sobre o poeta Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno, e a gente vai ver por quê. Tá? Então, para a gente começar a falar de Barroco, quando eu estou falando de literatura, particularmente, eu gosto de tentar trazer um pouquinho de artes. E aí a gente tem dois quadros que são justamente dessa época. A gente tem aí duas obras, tá? Moça com Brinco de Pérola, é bastante famoso esse quadro, e a gente tem também São Jerônimo que escreve. Não são do mesmo artista, não coloquei os artistas, porque a gente não vai focar nisso. Eu quero que a gente foque em questões estéticas, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é justamente do contexto. Quando a gente está falando de Barroco e a gente está falando do contexto, a gente está falando de um contexto de contra-reforma, tá? Então, a gente tem aí conflitos, tá? E como é que isso vai se, esses conflitos vão se manifestar na arte, por exemplo? Eles começam, são conflitos, né, em termos religiosos, mas depois isso caminha para a arte e se desdobra na literatura, né? Quando a gente fala quando eu falo arte, assim, de forma mais genérica, mais ampla, eu acabo me referindo a artes plásticas, então estou falando, nesse caso específico, de obras de pinturas, né? Trouxe duas para exemplificar aí para vocês. Como é que isso nas artes plásticas se manifestaria? A gente teria aí um contraste entre claro e escuro, tá? A gente tem contrastes entre vida e morte. A gente também tem, e aí a gente fala de literatura, mas também pode trazer isso um pouco para as artes plásticas, a figura feminina, né? Como se ela desviasse o homem daquele bom caminho. A mulher vai levar o homem para o mau caminho. O homem seria, então, uma vítima. Se ele peca, se ele erra, é por conta da mulher. Então, você tem o bom comportamento e o mau comportamento. Então, o tempo inteiro esses conflitos, tá? Aqui a gente consegue ver, a gente tem uma mulher no centro e a gente vê claramente, né, o fundo aí dessa pintura é completamente escuro, essa mulher se destaca, ela tem a pele muito clara, enfim. E a gente pode falar também do olhar dela, né? Como é que isso pode ser encarado se eu acabo de colocar para vocês essa questão dos conflitos e do desvio de caminho, por exemplo, tá? Depois a gente tem aqui São Jerônimo que escreve. Então, se é São Jerônimo, a gente está falando de um santo. Se a gente está falando de um santo, a gente está falando de algo que é sagrado, né? E aí a gente tem a questão da vida e de como você caminha em vida e da vida eterna. E a caveira, ela traz muito essa ideia da morte, tá? Então, você tem aí também uma oposição entre vida e morte. E reparem, um canto do quadro, ele é mais claro e o outro é mais escuro, tá vendo? Aqui a gente tem uma luz e aqui você já caminha para a escuridão, que seria a morte. Então, quando a gente fala vai para a área das artes plásticas, a gente tem muito isso, a gente consegue visualizar dessa forma. Então, a gente pode colocar aqui que o contexto é o contexto justamente, né, da contra-reforma, tá? Beleza, tá claro isso até aqui? A gente tem, então, esse contexto. Quando a gente vai dar uma olhada também nos textos literários, beleza? Estou aqui achando esquisito esse contra-reforma com dois R's, mas pela nova ortografia, se eu não me engano, é mesmo isso. Eu vou até conferir se não é justo para vocês, não tem problema, né? Então, olhem só, tá certinho. Vamos lá, montagem de dar aula com a internet. Vamos lá. As características, então, como é que elas vão aparecer na literatura? Se a gente está falando aí de características temáticas e formais. Quando a gente está falando de característica temática, a gente fala justamente dessa questão dos contrastes, tá? Do tema. Então, a gente tem aí como tema justamente
vida e morte, tá? Claro, escuro, pecado, perdão. Você tem... São temas que vão sempre aparecer. Você tem um homem sempre vivendo um conflito. Esse homem, esse indivíduo, esse ser, ele nunca está em paz. Ele está sempre num dilema, tá? E depois, o que a gente tem, então, como tema formal? A gente, em termos de forma, a gente vai ter que começar a pensar em paradoxo, em antítese, em coisas que se opõem, elementos que vão ser opostos e que vão justamente traduzir essa ideia do conflito, tá? É nisso que a gente tem que pensar, beleza? Então, tanto as características temáticas quanto as formais vão trabalhar com essa coisa da oposição, tá? Quando a gente fala em tema, eu preciso colocar claramente quais são os assuntos. Quando a gente vai para a forma, a gente já fala, então, de figuras de linguagem, tá? É precisamente isso. E aí a gente pode falar que no barroco, a gente tem também duas correntes, elas se dividem. A gente teria, então, o cultismo, tá? Que vem justamente da palavra que a gente conhece, é a palavra culto, ok? Culto. E quando a gente fala de culto ou de cultura, a gente está falando que alguém, nossa, aquela pessoa é muito culta, ela tem um vocabulário muito rebuscado, ela é muito inteligente. Então, quando a gente fala de cultismo, a gente está falando de fato de um rebuscamento da linguagem. Essa linguagem é colocada de forma mais complexa, mais rebuscada. A seleção vocabular é feita com muito cuidado, beleza? E quando a gente vai para conceitismo, a gente está falando de conceito, está falando de ideia. Então, você tem um rebuscamento, você trabalha um pouco mais, mas não no nível da palavra, e sim no nível da ideia. São as ideias que vão aparecer ali de forma bem elaborada. Você vai pensar bastante, não na hora de escolher as palavras, você não vai escolher as palavras mais difíceis, mais complexas, não. Você vai pensar na hora de fazer um jogo de palavras, em vez de eu pôr simplesmente vida e morte, como é que eu posso colocar ali essa noção de vida e morte, mas não de forma tão dada, sabe? É isso, beleza? E aí agora a gente vai então para os textos literários que vão ilustrar tudo isso que eu estou falando com vocês, que eu acho que assim sempre fica mais fácil de visualizar, tá? E aí eu vou ler essa primeira aqui, esse primeiro poema do Gregório de Matos, beleza? Que é Buscando a Cristo Crucificado, e depois vou falar um pouquinho disso aqui, beleza? Então, olha só, a gente tem Buscando a Cristo Crucificado, é o título. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estás abertos, e por não castigar-me estáis cravados. Prestem atenção numa coisa aqui, olhando aqui para essa primeira estrofe, tá? Lembrando que um poema, ele se divide em versos, verso vai ser cada uma, tá? Cada linha desses poemas, então cada uma delas é um verso, beleza? E a estrofe é o conjunto de versos. Tá claro isso? Então, olha só, seguindo. Se a gente tem aqui a voz correndo voo, braços sagrados, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que a gente começa aqui falando dos braços, depois eu volto. Beleza? Então, ele está falando dos braços de Cristo, tá? Está falando dos braços de Cristo, e ele fala que os braços de Cristo, para recebê-lo, estão abertos. Mas como esse Cristo não castiga, está ali cravado naquela cruz. Então é como se Cristo fosse muito bom, ele recebe todo mundo, mas olha aí a contradição. Ele está ali sendo punido por ser tão bom, ok? E aí a gente tem também depois a voz, divinos olhos, repara, dos braços ele foi para os olhos, tá? A voz, divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas cobertos, pois para perdoar-me estás despertos e por não condenar-me estás fechados.
Então, olha só, mesma coisa, olha a contradição. Os olhos ali, ó, despertos, o tempo inteiro abertos, atentos, tá? Ele está sempre olhando para esse ser, que é esse homem, que peca o tempo inteiro e não nega. Mas os olhos desse Cristo estão ali fechados, porque ele não condena aquele homem. Beleza? Seguindo, nós temos a voz pregada os pés, então dos olhos passamos para os pés. Por não deixar-me a voz sangue vertido para ungir-me, a voz cabeça baixa para chamar-me. A gente segue com essa mesma ideia. Ele continua ali, ó, preso por ser tão bom, por não condenar esse homem. E depois a gente tem a voz lá do patente, quero unir-me. A voz cravos preciosos, quero atar-me. Para ficar unido, atado e firme. Então, o que ele faz nesse poema? Ele diz que quer ficar preso como um Cristo. Então, quer dizer, a gente tem aí um homem que peca, um homem mundano, mas um homem que quer, que deseja a essa morte, e aí ele deseja essa morte por um amor extremo. Beleza? Essa é a ideia. E o que ele faz quando ele vai falando de partes do corpo de Cristo? É como se você estivesse olhando para a imagem de Cristo, você desse um zoom em cada parte, e como se isso intensificasse o seu sofrimento. Então, você vê aqueles braços presos, você vê aquele sangue escorrendo, você vê aqueles olhos fechados, aquela feição que a gente conhece de Cristo crucificado, está toda ali. E o que ele tenta fazer por meio das palavras é justamente intensificar esse sentimento. Beleza? Tá claro isso? Prestem atenção agora. Eu falei que ia falar desses aspectos aqui. Nós temos aí que Gregório de Matos tem uma poesia que pode se dividir dessa maneira. Então, a gente teria aí uma poesia lírica, tá? E aí, lembra que eu falo sempre, barroco, a gente tem aí contrastes. Então, seria o contraste entre o quê? Entre espírito e matéria. Seria aquele sagrado e profano? É isso, sagrado e profano, espírito e matéria. Espírito seria algo sublime e a matéria, a coisa mundana, o corpo. Beleza? Temos aí a poesia sacra, que traz a ideia de culpa e de perdão. Temos também a poesia satírica, que foi justamente o que conferiu a Gregório de Matos o apelido de Boca do Inferno. Tá? Por quê? Por meio da poesia satírica, ele criticava, ele satirizava, então ele ridicularizava questões, beleza? Latentes ali da sociedade. E temos também a poesia erótica, a gente vai ler uma poesia erótica também, que traz justamente esse erotismo, ok? Tranquilo até aqui? Vamos seguir então rapidinho para nossa aula não ficar tão extensa, vocês não se cansarem de mim. A gente tem aqui, ó, Gregório de Matos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a gente tem, pequei, Senhor, mas não porque pecado. Acho que tá pequeno para vocês aí, né? Acho que agora melhora. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Gente, então, de novo, ele traz essa ideia de que eu tô pecando muito, eu sei disso, mas quanto mais eu peco, mais você me perdoa, tá? É esse papo que ele tá batendo com Cristo. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. Então, ele peca muito, mas basta uma prece ali baixa que Cristo fica em paz e perdoa. Que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, de novo, essa ideia do pecador, mas esse pecador que também está ali
disposto a encarar a vida eterna, sabe que esse Deus perdoa, mas ao mesmo tempo ele vive em conflito, ele traz esse conflito, né? Sabe que peca e traz a ideia do perdão, beleza? E vamos ler o outro, e aí vou querer falar com vocês da ideia de cultismo e conceptismo, tá? Com base nesses dois poemas. Desenganos da vida humana metaforicamente é o nome desse poema. Então, o título é até bem transparente, tá? Ele vai falar dos desenganos da vida, que a gente vai ver quais são, e a gente tem aí a ideia de que ele vai representar esses desenganos por meio de metáforas. E aí a gente tem. É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil, com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, sulcufana, navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardeza presta, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa? Se aguarda sem defesa, tem a nau, ferro a planta, tarde a rosa. Gente, olha só. Aqui a gente tem uma primeira estrofe dedicada a uma rosa, uma segunda estrofe dedicada a uma planta e uma terceira estrofe dedicada a uma nau. Ok? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que a gente está falando de desenganos da vida humana. E aqui ele coloca o destino de cada um desses elementos que apareceram aqui. Então, o destino da nau é a penha, da planta, ferro, da rosa, é tarde, ok? Ele fala que tudo vai se acabar. Então, a gente tem precisamente aí vida e morte. E o que eu queria chamar a atenção de vocês? A gente não falou lá no início de conceptismo e de cultismo. E a gente não viu que quando a gente fala de palavras muito rebuscadas, a gente está falando de cultismo, e que quando a gente fala de ideias muito claras, né, bem elaboradas, mas ali presentes num poema inteiro, a gente não está falando de conceptismo. Portanto, isso aqui seria um exemplo, tá, de um poema de Gregório de Matos, do cultismo, tá? Porque ele escolhe palavras muito específicas, ele constrói esse poema de forma muito rebuscada, e aqui a gente teria um exemplo de conceptismo. Porque a gente tem o tempo inteiro essa ideia, isso aqui é um M, tá? Não é um N. Essa ideia de culpa e perdão, beleza? E aí a gente falou de poesia satírica, falou que ele critica, que ele olha para a sociedade, critica, ridiculariza, e por conta disso, né, dessa denúncia, digamos assim, dessa ridicularização, mais ridicularização do que denúncia, mas não deixa de ser uma denúncia por meio da sátira, ele ficou conhecido como Boca do Inferno, tá? Não podemos nos esquecer disso. E aí eu trouxe um poema também, mas da sátira, para a gente dar uma ilustrada. Então a gente tem, descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar, cabana e vinha. Então tem alguém que quer mandar na nossa casa, no que a gente come, no que a gente bebe, enfim. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Então, não sabe nem tomar conta de si e está querendo mandar nos outros.
Em cada porta, um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Tem sempre um fofoqueiro. É basicamente isso, né? Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés, os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. E aí, se a gente está falando de mulato desavergonhado, o que ele está criticando? Justamente aquela sociedade escravocrata, né? Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Então, quem não rouba é pobre. Ou seja, quem é rico está fazendo o quê? Roubando. Então, ele faz aí uma denúncia, ok? Uma crítica. Isso é uma sátira. E essa forma de criticar, de denunciar, tá? Debochando, é que conferiu a ele o apelido de Boca do Inferno. E só para finalizar, a gente tem aí Pica-Flor, é um poema erótico que o título diz aí a quem foi dedicado, né? E justamente a uma freira, tá? A uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou Pica-Flor. E aí ele fala, se Pica-Flor me chamais, Pica-Flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dás, metei a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dás este favor, sendo só de mim o pica e o mais vosso, claro fica que fica então Pica-Flor. Gente, ele aqui, o Pica-Flor, se vocês pararem para pensar, no beija-flor ele vai e beija-flor. Mas essa flor é a genitália feminina. E ele simplesmente está escrevendo isso para uma freira. Se você me mostrar, me entregar a flor que você guarda, tá bom. Então, eu sou o Pica-Flor. Beleza? Então, só para recapitular aqui. Quando a gente está falando, então, de barroco, a gente está falando do contexto da Contra-Reforma, a gente está falando de conflito, então a gente fala de contrastes, conflitos, contrastes, tá? E se a gente pensa em temática, a gente está falando, então, de vida e morte, sagrado, profano, tá? Pensamos no pecado e no perdão, e aí a gente tem também a culpa, beleza? E a gente tem as correntes do cultismo e do conceptismo, lembrando que quando a gente fala de cultismo, nós estamos falando de um vocabulário muito rebuscado, então pense em alguém culto, beleza? E quando a gente está falando de conceptismo, a gente está falando desse jogo de ideias, as ideias mais bem elaboradas, digamos assim, aparecendo ao longo do poema inteiro. Tranquilo? Gregório de Matos, Boca do Inferno, satiriza, faz críticas sociais, tem aí a poesia lírica, que vai trazer esse contraste entre espírito e matéria, temos a poesia sacra, que traz as noções de culpa e perdão, satírica, que, como eu falei, vai ridicularizar, vai criticar, e, por fim, a poesia erótica, que também tem um tom, de alguma maneira, satírico. Ok? Espero ter ajudado, espero que vocês façam uma boa prova e logo mais a gente se vê na segunda aula. Tchauzinho!